Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje nós vamos estar falando das bacias hidrográficas do Brasil. Antes de falar das bacias hidrográficas, eu vou estar falando um pouquinho para vocês como está distribuída a água do nosso planeta, né? Então, os números hoje indicam que 97,5% das águas do nosso planeta encontramos nos oceanos e mares, né? Uma água salgada, imprópria para o consumo humano e também para a irrigação. Somente 2,5% de uma água doce, que encontramos a maior parte dela em geleiras, em águas subterrâneas. Com isso, é uma água de difícil acesso, né? Somente 1% da água doce do nosso planeta nós encontramos em rios, que é uma água que tem um acesso maior para o ser humano. Por isso existe a necessidade tão grande de preservarmos os recursos hídricos. Lembrando que a água, ela não se limita à fronteira de um país, ela pode ultrapassar fronteiras de vários países, né? O Brasil, por exemplo, 82 rios brasileiros ultrapassam as fronteiras do nosso país para outros países aqui da América do Sul. Assim também como o aquífero Guarani, algumas bacias hidrográficas do Brasil ultrapassam os limites fronteiriços do Brasil. Por isso é importante uma gestão eficaz, uma gestão participativa entre esses países, a fim de melhorar o quê? A disponibilidade desses recursos hídricos e evitar conflitos. Nós sabemos que a água é um recurso muito importante que pode gerar conflitos devido à sua disputa, né? Agora, o que é uma bacia hidrográfica, né? Uma bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas ou percorridas tanto por um rio principal e também pelos seus afluentes. Então, a bacia hidrográfica possui um rio principal e os seus afluentes. Também possui os chamados divisores de água, que é a área mais alta do relevo que vai dividir uma bacia hidrográfica de outra. Analisando as bacias hidrográficas do território brasileiro, a fim de gerir, né, com mais eficácia essa gestão dos recursos hídricos, o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos criou as regiões hidrográficas aqui no nosso país. O que é uma região hidrográfica? E de que ela é formada? Ela pode ser formada por bacias ou grupo de bacias. Então, numa região hidrográfica pode ter uma bacia hidrográfica, pode ter mais de uma, né? Próximas, geralmente são próximas, e que possuem características similares, iguais. Tanto de aspectos naturais, de aspectos sociais e de aspectos econômicos. Baseado nessas características, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos criou 12 regiões hidrográficas do nosso país. Cada uma possui as suas características, né? Nós temos a região amazônica, que compreende 45% do território brasileiro, engloba 7 estados, lembrando que uma região hidrográfica ela pode englobar um estado todo ou parte do estado, tá? Então nós temos o Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá e Acre. Fazem parte da região amazônica. Tem rios importantes, né, como o Amazonas, como o Rio Madeira, Rio Solimões. É uma região que compreende 81% das águas superficiais do nosso planeta. Pelo fato de englobar o bioma amazônico, é uma região que tem altos índices pluviométricos, mas é uma região de pouca densidade demográfica. Nós temos no Brasil Central a região Tocantins-Araguaia, que tem rios importantes como esses dois, Tocantins e Araguaia, compreende 6 estados, né? 10,8% do território brasileiro, os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. É uma parte do território, essa região Tocantins-Araguaia, que engloba biomas do Cerrado e Amazônico. Na parte do bioma amazônico, os índices pluviométricos são maiores, comparado com a região que engloba a do Cerrado. É uma região que tem cujas atividades importantes, principalmente o turismo, né? O turismo é muito importante porque aqui nós encontramos o Jalapão em Tocantins, encontramos a Chapada dos Veadeiros em Goiás, encontramos a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, no Pará. Nós temos também como região hidrográfica, que compreende 4% do território brasileiro, que engloba os estados do Maranhão e Pará,
a região hidrográfica do Nordeste Atlântico Ocidental, nessa parte do território brasileiro. Pega parte somente de 2 estados. É uma região que os rios da região servem principalmente para a irrigação, né? Nós temos aqui a região hidrográfica do Parnaíba, como rio principal, o nome já indica o Parnaíba. Compreende 3,9% do território brasileiro e engloba 3 estados, Ceará, Piauí e Maranhão. É uma região de poucos índices pluviométricos, né? Os rios sofrem muito com a escassez de chuva. Também na região, a densidade demográfica é bem baixa, né? Nós temos aqui a região hidrográfica do Nordeste Oriental, que engloba 6 estados, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ela engloba 3,4% do território brasileiro. Por ser uma região já de semiárido, onde as chuvas são mais escassas, os rios não conseguem correr uma boa parte do ano. Os rios só sobrevivem no período chuvoso. Por isso, é a região hidrográfica com menor disponibilidade hídrica do nosso país, né? Nós temos mais aqui, ao leste do território brasileiro, nós temos o quê? Nós temos a região hidrográfica do Atlântico Leste, que compreende 3,9% do território brasileiro, que engloba 4 estados, né? Minas Gerais, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. É uma região também que pega parte do semiárido, as chuvas são bem escassas a maior parte do ano, de relativo desenvolvimento econômico, principalmente Minas Gerais, aqui Bahia e Espírito Santo, que demanda um pouco de água, né? Quanto mais o desenvolvimento econômico e as atividades econômicas, mais vai demandar água. Abrange somente 3,9% do território brasileiro. Nós temos, mais embaixo, a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, que representa 2,5% do território brasileiro, engloba 5 estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Como uma região de alta densidade demográfica, de muitas atividades econômicas, principalmente atividade industrial, então demanda muito consumo hídrico, tá? Lembrando que essa região hidrográfica do Atlântico Leste é a segunda com menor disponibilidade de água entre as 12. A primeira é aqui, ó, do Atlântico Oriental. Aqui do Atlântico Leste é a segunda com a menor disponibilidade de água. Voltando aqui do Atlântico Sudeste, engloba 5 estados, 2,5%, por sua região de alta densidade demográfica, muito desenvolvimento econômico, então demanda muito consumo de água principalmente, né? Agora, a região hidrográfica do Paraná, que compreende 10% do território brasileiro, tá? É uma região que tem importância econômica muito grande, a mais industrializada e desenvolvida economicamente do Brasil, porque abrange os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e também o Distrito Federal. É uma região que abrange 10% do Paraná, demanda muita água, porque é a região mais industrializada do nosso país, tá? Se destaca aqui também a geração de energia elétrica através de alguns rios importantes dessa região hidrográfica. Nós temos aqui a região hidrográfica do São Francisco, que representa 7,5% do território brasileiro. Ela engloba 7 estados, né? Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também o Distrito Federal. Vale salientar que é uma região que sofre com escassez de água, pega um pouco do semiárido, tá? Mas é uma região importante para a produção de energia. Nós temos, por exemplo, Sobradinho, né? Paulo Afonso, que são usinas hidrelétricas que englobam essa região hidrográfica do São Francisco. Nós temos 4,3% a chamada o quê? Região hidrográfica do Paraguai, tá? Ela pega parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como característica aqui, ela engloba o bioma o quê? Do Pantanal, que é a parte mais úmida do planeta, né? É uma região também de pouca
densidade demográfica. Nós temos mais ao sul do nosso Brasil aqui, nós temos a região hidrográfica do Uruguai. O nome já indica, o Uruguai corresponde ao rio Uruguai, né? Que corresponde a 3% do território brasileiro, que engloba partes do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. É uma região industrializada e importante no nosso país, com grande densidade demográfica. Consequentemente, o consumo de água é bem maior. Pega aqui características do clima subtropical, tá? Então, a região que chove bastante, os índices pluviométricos são altos e principalmente as chuvas são distribuídas no inverno. Também aqui no sul do Brasil, correspondendo a 2,2%, nós temos a região hidrográfica do Atlântico Sul, que corresponde a parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por englobar parte de grandes centros e grandes cidades, também e industriais, também o consumo de água é bem maior e pelo fato também da densidade demográfica é bem maior. Quanto mais pessoas e pessoas a cada quilômetro quadrado, o consumo de água tende a ser maior, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês podem estar curtindo, compartilhando e podem dar um like. Meu muito obrigado.